Cara, quando você começa a investir, a primeira coisa que acontece é se deparar com um monte de termos e jargões do mercado. Meu Deus do céu, um monte de termo em inglês, um monte de coisa que parece que foi feito para confundir. É Stock Rich, Benchmark, Selic, CDI, CDB, um monte de termo que foi feito para confundir. A verdade mesmo, é que tem alguns termos que são usados para tipo assim, mostrar, ó, esse aqui é o nosso clubinho, sabe? Esse aqui é a nossa panelinha aqui, que só quem sabe essa piadinha interna vai entrar. Então a gente está aqui hoje para desmistificar isso e explicar para todo mundo quais são os termos e jargões do mercado que você tem que conhecer. E isso não é nenhum bicho de sete cabeças, não, viu? Você vai ver que algumas coisas até são expressões que simplificam um sentimento do mercado que é muito importante você entender. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui. Provavelmente a gente vai falar de alguns hoje e depois a gente vai falar de outros, porque tem muitos termos e muitos jargões do mercado, mas a gente vai, de uma forma didática, prática, ensinar tudo isso para você e você não vai se perder mais em termo nenhum do mercado. Fica aqui com a gente. Guerreiro Investidor, esse é seu canal de finanças e investimentos e olha só, hoje a gente vai falar dos termos de mercado, vamos falar já do nosso primeiro termo aqui, que é o benchmark. O que é o benchmark? O benchmark nada mais é do que um índice de referência. Então, você tem vários benchmarks no mercado, então você tem o S&P 500, você tem o Ibovespa, você tem o Dow Jones. Já ouviu falar? Índice Dow Jones, índice Nasdaq, índice Ibovespa, Bolsa Europeia. Tudo isso são índices que mostram para gente para onde está indo o rumo do mercado. Vou te dar um exemplo. S&P 500 é um índice composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas. Então, é uma referência que pega a média das 500 maiores empresas e coloca lá nesse índice para mostrar, ó, o mercado, de acordo com as 500 maiores empresas, está indo para esse caminho. Então, você tem vários benchmarks aí. Você tem o CDI, você tem a Selic também, é um benchmark, você tem a própria Ibovespa. Então, são índices de referência que mostram para onde está indo o mercado. E se esses índices que são benchmark também mostram para onde está indo o mercado, e se o mercado está indo para cima, a gente tem um termo que se chama bull market. E se o mercado está indo para baixo, a gente tem um termo que se chama bear market. Por que bull market e bear market? Bull vem de touro. Então, o touro, ele sempre ataca chifrando para cima. Então, quando o touro ataca, ele chifra para cima. Então, quer dizer que o mercado está indo para cima, está subindo. Então, você vê o Ibovespa ou a economia do Brasil, a economia do país, tá vivendo uma pujança econômica, o PIB está crescendo bastante, a gente está em superávit primário, o Ibovespa subindo, as empresas performando, aí a gente está num cenário de bull market. E o oposto, quando o mercado vai para baixo, quando o mercado cai, é o bear market. Bear vem de urso. O urso ataca, ao contrário do touro, o urso ataca da agarrada de cima para baixo. Então quer dizer que ele vai levar para baixo. É um termo mostrando que o mercado está caindo, o mercado está numa recessão, ou o mercado está indo mal, está performando mal, as empresas como um todo estão performando mal. Nós temos também o termo que se chama trading. E aí, dentro desse termo trading, você tem algumas especificidades, que é o day trading, o swing trading, o position trading. O que isso quer dizer? Trading nada mais é do que comprar e vender, compra e venda. Então, quando você compra um ativo, vamos supor que você comprou um ativo barato e você vendeu ele por um preço maior, você fez um trading. Só que, se você fizer essa operação de compra e venda no mesmo dia, é um day trading. Se você fizer essa operação com um spread aí de uma semana, duas, alguns dias, mais de um dia, então eu comprei um ativo, comprei uma ação e segurei ela, na semana seguinte ela subiu e eu vendi, eu fiz um swing trading, que é um trading com um tempo um pouco maior. E se eu realmente segurei por muito tempo aquela posição, eu fiz um position trade. Então quando a gente aporta muito naquela posição, muito grande, e espera um ciclo de mercado, e aí dura coisa de 1 ano, 2, e aí daqui 1 ano, 2, a gente vende aquela posição grande, a gente aplicou um position trade. E você também tem, dentro dessa estratégia, você também tem o buy and hold.
O buy and hold, ele não é compra e venda, ele só compra. Então, ele só adquire aquelas ações, aqueles fundos imobiliários, aqueles títulos do tesouro, ele só adquire aqueles ativos, seja lá qual ele for, e segura e fica com eles. Então, quando você compra um ativo para ter ele para o resto da vida, você está fazendo um buy and hold, você está fazendo uma compra no longo prazo, para a vida toda, e talvez você nem venda, só colha os frutos a partir dos proventos, ou venda uma parte pequena, e aí você se torna um buy and hold. Um outro termo que é muito utilizado, e é um termo curioso, não se refere a nenhuma operação técnica, mas é o termo "it's not free lunch". Vocês vão ouvir muito isso, porque basicamente ele explica uma coisa que acontece no mercado, que é não há almoço grátis, né? A tradução literal é não há almoço grátis. Mas isso é muito falado. E por que é muito falado? Porque é verdade, é um clichê. E os clichês só são clichês porque são verdade. Então, not free lunch, it's not free lunch, quer dizer não tem almoço grátis. E realmente no mercado não tem almoço grátis. Então, se você adquire um ativo que está pagando mais e a rentabilidade dele é maior, provavelmente ele tem um risco maior embutido. E se você não quer risco nenhum, né, quase zero, risco nenhum é impossível, mas se você quer um risco quase zero, uma coisa extremamente segura, provavelmente essas coisas extremamente seguras vão te trazer uma rentabilidade menor. Então não há almoço grátis. Ou você abre mão do risco e tem uma baixa rentabilidade, ou você abre mão da segurança e tem uma alta rentabilidade, um possível retorno. Então, não tem almoço grátis. Você vai perder em algum lado e vai ganhar no outro sempre que você investe. Basicamente é isso. E nós falamos aqui de ativo e a gente tem que explicar também o que é ativo e passivo. Você vai ouvir muito esse termo ativo e passivo. Esse termo ativo e passivo, ele serve para dois momentos. Em contabilidade, nos investimentos, nos fundos de investimentos, os investimentos com administração ativa quer dizer que eles têm que bater um benchmark. Então, por exemplo, eu tenho um fundo de investimento que tem o objetivo de bater o Ibovespa. Então, a minha rentabilidade tem que ser maior que o Ibovespa. Eu tenho uma administração ativa. E quando eu tenho um fundo de investimento que só quer replicar o Ibovespa, eu tenho uma administração passiva. Então, eu só tenho que replicar o Ibovespa. Eu só tenho que seguir ele, eu não tenho que bater ele. Tenho que me igualar com ele. Então, essa é a diferença de administração ativa e administração passiva dos fundos. Mas esse termo ativo e passivo também serve numa questão comportamental em finanças, que é o que foi dito pelo Robert Kiyosaki no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre. Os ativos que você adquire, eles são aqueles investimentos que vão te trazer retorno e vão te pagar uma renda, ou vão valorizar. Então, quando você compra um fundo imobiliário, uma ação, ou um título de renda fixa, ou quando você investe em criptomoedas, essas criptomoedas se valorizam. Esses são ativos, são investimentos que você colocou dinheiro e eles tiveram um retorno no seu bolso. Agora, quando você investe em passivos, aí são coisas que você colocou dinheiro e você só pôs dinheiro, aquilo não vai te trazer retorno e vai te trazer só gasto. Como é o exemplo de uma compra de um carro novo, ou uma viagem, ou um casamento, você não vai ter aquilo te retornando dinheiro. Você só vai gastar dinheiro com aquilo. Então, ele é um passivo. E o Robert Kiyosaki, inclusive, sugere que a gente, ao longo da vida, acumule mais ativos do que passivos. Só depois de ter acumulado muitos ativos, você gasta com um passivo ou outro. Existe um termo também que é muito dito em finanças e economia de uma forma geral, que a gente vai ouvir muito esse termo no jornal, quando está falando aquela parte econômica do noticiário, que é o superávit e o déficit primário. Aí já é um termo que engloba um pouco mais a macroeconomia como um todo do país. Quando a gente está falando de superávit primário, quer dizer que as contas públicas, a arrecadação foi maior do que os gastos. Então, é como se fosse
o gasto de casa. A gente teve um mês que a gente recebeu mais dinheiro do que gastou. E o déficit primário é o contrário. Significa que o país como um todo, o governo como um todo, gastou mais do que arrecadou. Indo um pouco mais da macroeconomia para a microeconomia, indo um pouco mais especificamente para as empresas, nós também temos dois termos que você vai ouvir muito, que são blue chips e small caps. Nada mais é do que as blue chips são aquelas empresas grandes, são aquelas empresas já consolidadas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, o Banco Itaú, a Vale, a Petrobras. Então, são empresas já de uma receita enorme, são das principais empresas do país, são empresas gigantescas, são consideradas blue chips. E as small caps é o oposto, são empresas menores. Não quer dizer que sejam piores do que as blue chips. Algumas small caps até podem te trazer retorno maior do que as blue chips. Você concorda que as blue chips já não tem mais para onde crescer? Então, geralmente são empresas que não tem mais para onde ir, distribuem muito dividendo, porque não tem mais muito capex para fazer, muito investimento para fazer em projetos novos, e as small caps têm uma margem de crescimento imensa. Então, as small caps acabam sendo empresas menores, mas os investimentos em blue chips e small caps não são melhores ou piores. Aí vai de acordo com o que você considera seguro para você, para o seu perfil de investimento, o que você considera que tenha o melhor retorno. E você tem mais algum termo e jargão do mercado que você acha que eu esqueci aqui? Comenta aí, escreve pra gente. A gente está pensando em fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem muita coisa para falar e tem muitos termos do mercado importantes que as pessoas precisam entender. Desde já, deixa o seu like aí, curte, compartilha, ative as notificações que o YouTube entrega o vídeo para você. A gente está procurando manter esse trabalho aqui no longo prazo. Obrigado, tchau!